Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Aqueles que chegaram aqui pela primeira vez e puderem, se inscrevam, ativem as notificações e, se gostarem desse vídeo, deixem o like, porque isso é muito importante aqui para o nosso trabalho. E hoje eu vou estar falando aqui sobre um momento tão esperado aí para a militância do Ciro, que é o retorno dele às lives. Eu, particularmente, até comentava com alguns amigos que seria importante o Ciro voltar a fazer, por exemplo, o Repare Bem, um quadro muito importante para a gente entender ali alguns assuntos com um pouco mais de profundidade, mas eu acredito que o retorno é melhor do que aquilo que muita gente imaginava, que é uma volta às lives agora num formato bem diferente, que ele chamou ali de Ciro Games, a live do Cirão. Claro que alguns ajustes serão feitos para as próximas, o Ciro já disse, né, primeira vez, sempre tem ali algum detalhezinho que não sai como você esperava, ele até comparou com a estreia do Hulk lá no Domingão da Globo. Então é natural que alguns ajustes sejam feitos, algumas coisas que vão dando certo continuem, outras não serão tiradas, alguma coisa a mais seja incrementada, então isso faz parte, eu acho que vai acontecer naturalmente. Agora, não dá para negar que ontem já foi um sucesso, inclusive assim, fora da live, quando a gente vai para o Twitter, chegou um momento em que o Ciro Games, a hashtag, ficou em primeiro lugar, ultrapassando a hashtag Fora Bolsonaro, que é sensacional, levando em conta tudo o que aconteceu no 7 de setembro. Só para registrar, o Ciro mais cedo, depois que ele publicou o seu pronunciamento, diga-se de passagem impecável, ficou com a hashtag Ciro 7 de setembro em terceiro lugar, durante uma boa parte da manhã, depois foi caindo até deixar de ficar nos assuntos mais comentados. E uma militante aqui que eu acompanho, que é a Roberta Eringer, comentou algo interessante, ela fez um resumo de que foi incrível. Quem brilhou nesse 7 de setembro foi Ciro Gomes, desde o pronunciamento pela manhã e encerrando o dia com Ciro Games. Realmente faz bastante sentido aqui essa postagem dela. E a audiência durante a live, eu fiquei acompanhando aqui, chegou a bater 11 mil no YouTube. No Insta, por exemplo, nós tivemos 7 mil pessoas em determinado momento. No Face, mais de 2 mil, quase 2.500. Talvez eu não tenha percebido outro momento com mais pessoas, então isso aqui é o que eu consegui perceber. O Twitter uma audiência menor, em torno ali de 500 pessoas, mas eu achei importante, não sei se alguma outra plataforma também postou. E se alguém souber, me manda aqui que a gente coloca no comentário fixo. Mas a gente for somar aqui, nessas quatro, em torno de 20 mil pessoas. E olha a importância disso para o canal do YouTube do Ciro, que precisa crescer bastante ainda, né? Se a gente for comparar com outros candidatos, ele está bem atrás e precisa crescer. Isso aqui já contribuiu. A gente teve aqui uma percepção de 3 mil novos inscritos, sim, praticamente do começo até o final da live. E já aumentou mais 1.000 de quando eu olhei ontem para agora, quando eu parei para gravar esse vídeo. E claro que as outras redes também, elas crescem, mas o YouTube aqui eu acho que ele precisa de um reforço urgente. E assim, o Ciro começou explicando que a ideia surgiu quando ele esteve no Flow, brincando ali de pinball e tal, aí o Igor ou o Monark chegaram e, Ciro Games, aí ele pegou a ideia e decidiu então trabalhar esse formato e eu particularmente adorei. O cenário muito interessante, muito leve, a parede, a mesa, os quadros. Aqui em casa a gente comentou, todos elogiaram bastante, uma pegada ali o Ciro desde a vestimenta até as vinhetas, bastante jovem, enfim, a qualidade do som. Ficou picotando um pouco no YouTube, onde eu estava acompanhando mais. Durante um momento eu mudei para o Instagram e lá não acontecia o que estava acontecendo no YouTube, então eu acho que isso faz parte dos ajustes, que, repito, serão necessários. O Ciro estava um pouco nervoso no começo, que é normal, muita gente pode pensar, mas o Ciro é experiente, fala para grandes multidões, mas ali era algo totalmente novo para ele conduzindo a live naquele formato diferente, então faz parte. Esse é um formato que vai atrair jovens, embora ainda precisa de algumas mudanças para atrair esse público mais específico, inclusive os games faltaram ali, muita gente cobrou, mas eu vim por causa dos games. O Ciro explicou desde o começo e reforçou no final, que ontem era um dia totalmente atípico por conta de tudo que aconteceu no 7 de setembro, mas ele já garantiu que na próxima live, que acontecerá todas as terças, o que eu achei fundamental. Eu não imaginei que seria com essa regularidade. Isso é importantíssimo para a militância criar já uma expectativa e se programar. Falar, toda terça tem live do Ciro. Então a pessoa já não programa nada naquele momento. Outros canais de YouTube que fazem lives podem se concentrar para fortalecer esse movimento nas redes do Ciro. Então na semana que vem ele já garantiu que vai ter sim o game. Aí eu acho que a moçada, os jovens que forem em busca disso serão
contemplados. Saindo um pouco dos números dessas questões mais exteriores, vamos analisar então aqui alguns detalhes do que aconteceu ali. Me parece que alguns quadros serão fixos. Claro que, como eu disse, podem sofrer ajustes. Algum que não deu tão certo saia, outro entre. Mas ele começou com um comentário do dia sensacional. Ciro comentando ali o que aconteceu. E ontem não tinha como não falar do 7 de setembro. Então ele fez uma boa reflexão sobre o ocorrido. O segundo quadro, fundamental, que é o quadro para desmentir fake news. E me parece que o marketing do Ciro está realmente focado em fazer isso, que já prejudicou muito o Ciro no passado. A gente percebe que toda segunda-feira tem ali um vídeo curto dele com a Gisele rebatendo fake news, rebateu a questão ali nessa semana de que a família dele tem empresa de caminhão-pipa. Ele falou, como é que pode um negócio desse? Ele que combateu a seca lá quando era governador, fazendo o Canal do Trabalhador de 120 quilômetros em 90 dias, depois tirou a transposição do São Francisco do papel, depois o Cid fez um trabalho fenomenal ali também para eliminar esse sofrimento do cearense. Aí o pessoal inventa fake news disso, então foi muito importante. A questão de Paris já foi desmentida nesses vídeos, né, curtos nas redes sociais, e nesse quadro ele fez algo interessante. Ele mostrou a fake news como é e como de fato foi a fala dele, por exemplo, numa questão que tentam colar no Ciro essa ideia de que ele incita a violência também. E aí o Ciro mostra o vídeo que circula nas redes bolsonaristas, mostra o corte e mostra o antes e o depois. Ou seja, o que o Ciro dizia era totalmente o oposto do que eles tentam fazer as suas bolhas ali acreditarem. Então foi muito importante o Ciro estabelecer a verdade em relação a esse ponto, talvez já preparando a militância para aquilo que será divulgado também fora das bolhas bolsonaristas. Um terceiro quadro é o quadro do convidado, que recebeu Tico Santa Cruz. Olha, a escolha foi muito feliz, porque o Tico, além de ser um cara sensacional, culto, ponderado, firme naquilo que tem que ser firme, conhece o projeto do Ciro, é um militante do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ele, inclusive, participa várias vezes do Clubhouse Dever da Esperança, que eu vou deixar aqui o link embaixo para quem quiser acompanhar e fazer parte. Um excelente espaço para quem quer debater ideias, conhecer com mais profundidade. E o Tico fez reflexões maravilhosas. Destaco a parte aqui em que ele ressalta a importância de ter uma política pública voltada para a questão da saúde mental. Isso é fundamental. E no outro ponto, a importância que ele vai dizer da gente dar mais valor aos votos para deputados e senadores, além, é claro, do voto para presidente. Ali com o Tico ainda teve o bate-pronto, para o Tico falar numa banda, numa música, num ídolo, num livro, num lugar, num ideal. Então, bem diversificado esse espaço, esse tempo com o Tico, que eu achei pouco, 30 minutos, mas é porque eu sou suspeito, que eu gosto mais do Tico. Mas talvez, né, não fosse esse cenário de 7 de setembro, o convidado teria um tempo maior. Vamos avaliar como ficará isso aqui para os próximos. E o Tico cantou a música Carta ao Futuro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar. No outro quadro, aí o Tico saiu, veio a Gisele, trazendo perguntas do público, algo interessante, dando voz aqui à militância, dando voz a quem está acompanhando o Ciro, que respondeu 3 perguntas. Eu não vou entrar em detalhes delas aqui, estou fazendo aqui uma análise mais assim do que aconteceu, sem aprofundar nas ideias do Ciro, mas foi perguntado sobre inflação, sobre essa questão da medida provisória que visa proteger fake news do Bolsonaro. O Ciro, inclusive, fez uma cobrança ao Pacheco. Ele tem que devolver isso, né? Que ele não foi eleito, inclusive com o apoio do PDT, para ficar cobertando erros e eventuais delírios de Bolsonaro. E ele foi perguntado também na questão elétrica, deu uma resposta muito bacana. E depois veio a parte dos convidados especiais, que eu fiquei com uma dúvida se aquilo realmente foi algo pontual por conta do 7 de setembro, me parece que sim, mas eu acho que foi tão importante ter ali o Mandetta e o Randolph que isso pode talvez ser incrementado nas próximas. Foram participações curtas, o Mandetta chegou e assim, aceitou de última hora, assim como o Randolph. O Ciro fez questão de ressaltar isso, elogiou demais o Mandetta, disse que é uma pessoa que o Ciro aprendeu a admirar com o tempo, e que mesmo ambos estando em lados opostos nas eleições de 2022, sendo de partido diferente, achou importante ter a voz do Mandetta naquele dia, nessa estreia. O Mandetta lembrou, chegou agradecendo, é claro, e lembrou que o Ciro também aceitou um convite do Mandetta de última hora, naquele manifesto do 31 de março, contra ali aquele movimento que o Bolsonaro fazia, em que os 3 comandantes das Forças Armadas foram demitidos. Ali teve um momento tenso também,
E o Ciro assinou o manifesto junto com Dória, com o Huck, com a Moedo, e claro, a petezada ficou louca, porque o Ciro assinou o manifesto com estes. Mas esses mesmos que criticaram o Ciro assinar um manifesto a favor da democracia, acham uma maravilha o Lula abraçar Eunício Oliveira, Renan Calheiros, Sarney, Romero Jucá, Gedel Vieira Lima. Pra petezada tá tudo tranquilo, ruim mesmo é assinar um manifesto em favor da democracia, eventualmente junto com quem você tem divergências. É claro que tem divergências aqui. E o Mandetta então agradeceu o Ciro por aquele momento e lembrou algo interessante aqui, que a militância ficou assim, com a forma como o Mandetta colocou, de que talvez ele e Ciro não estarão em lados opostos em 2022. Ele disse aqui, quanto a você dizer que seremos adversários, isso ainda não está claro. Vai que a gente esteja juntos. Tem muita gente que torce. Aí o Ciro disse acender uma vela todo dia, mas que tem que respeitar. Você tem um grande partido, é uma grande liderança. Então o Ciro é alguém que preocupa muito com esses protocolos, isso é importante. Ele até brinca que não faz igual o Lula, não disse ali ontem, mas disse em outros momentos, de ficar invadindo casa alheia e ficar especulando, e, enfim, prejudicando o processo interno dos partidos. E assim, o Mandetta teve uma fala muito boa, algo que deve ser considerado ali, que ele tem a consciência de que nem Lula nem Bolsonaro pacificarão o país. Isso o Ciro tem reforçado nos seus vídeos, nem Lula nem Bolsonaro. Eu discordo do Mandetta quando ele fala que não tem tempo suficiente para o impeachment. Realmente, o impeachment não é algo que você faz da noite para o dia. Mas eu acho que tem que avançar, né? Porque se Bolsonaro modera com o pedido, e mesmo assim o pedido não avança, o país ganhou com a moderação do Bolsonaro. Se Bolsonaro não modera e radicaliza, aí a classe política vai ter ainda mais elementos para fazer o impeachment, mesmo que ele seja votado e aprovado, por exemplo, em março de 2022. Né? Nós teremos tempo de ter uma eleição mais arejada sem a presença de Bolsonaro, porque crimes, Mandetta reconhece, não faltam. E ele lembrou algo interessante, que as eleições de 2022 serão sórdidas, sujas, de ataques, que vai ser uma eleição para gente grande, para quem tem casco duro, para responder à altura, porque o que está em jogo é exatamente a independência do Brasil. Será que isso aqui não foi uma indireta para o Ciro, que é alguém que realmente tem casco duro, já participou, tem militância, tem um projeto, enfim. E uma bela reflexão sobre o Arthur Lira, disse que o Lira vai com o caixão, leva as carpideiras, chega no cemitério, vê o caixão se afundar, mas não entra no túmulo junto com o defunto, não. Ele sai e vai procurar outro velório. Quando eu parei para gravar isso aqui, eu tinha percebido que a classe política está se movimentando de uma forma diferente de tudo que a gente já viu até então. Vamos ver se o impeachment realmente avança. De novo, o Ciro elogiou o Mandetta elogiou o Ciro, que inclusive gostou demais do formato, talvez ele até copie isso para o futuro. Vou pegar um outro ponto que Mandetta disse e reforçou, de que talvez o que aconteceu no 7 de setembro seja mais um sinal de que as forças políticas devem estar unidas para 2022, para evitar que estes, que querem esse jogo aí da polarização, não vençam. Então ele até disse que ele é candidato a qualquer coisa, inclusive a entregar santinho. Aí veio Randolfo Rodrigues, que para mim é um dos melhores senadores da República e um dos mais perseguidos pelos bolsonaristas. Ciro elogiou muito Randolfo e não é por menos. Esses elogios ao Randolfo e ao Mandetta são importantes, porque existe no imaginário de alguns de que o Ciro é alguém que só critica, que só ele tá certo, que só ele é que é o bom, de que todo mundo tá errado, e aqui nós percebemos que não. Ciro fez excelentes e justos elogios ao Randolfo, e eu considero que aquilo que o Ciro elogiou ao Mandetta também faz sentido. Ele já errou no passado, mas tem mostrado assim, tem tido uma fala bem interessante. E o Randolfo chegou, entendeu o espírito da coisa e chegou falando Cirão da Massa, que você é a liderança que esse país precisa. Randolfo fez duras críticas ao Bolsonaro e, diferente do Mandetta, defende o impeachment sim e quer que esse impeachment avance. E eu considero assim, fechando a reflexão e essa análise aqui, de que é um marco importante, como eu disse antes, e que se a equipe do Ciro souber trabalhar bem isso, acertar nos convidados, acertar nos quadros, o Ciro se soltar mais, o que eu acho que vai acontecer de forma natural, e com essa regularidade toda terça, ter um momento para o Ciro falar com a militância, supondo que o Ciro não rompe bolhas, só dele estar ali falando com a militância, nesse formato, olha, meus amigos, eu acho que o Ciro, pegando aqui uma expressão no futebol, fez um gol de placa, e tem tudo para que esse movimento aqui fortaleça ainda mais a sua candidatura para 2022. O país clama por um projeto que realmente resolva os problemas dele
e o Ciro tem esse projeto, o Ciro tem militância, e ter esse espaço para engajá-la ainda mais e apresentar as suas ideias para outras pessoas no seu espaço, na sua casa, que não basta só ir na casa dos outros, ele tem que reforçar ali a sua casa, e esse movimento eu considero fundamental para a sua eleição. Vamos guardar as próximas lives, os próximos Ciro Games aí. Eu, particularmente, vou ficar na expectativa. E quem gostou, depois deixa aqui embaixo qual foi a percepção de vocês. Sugestões, críticas, são sempre aí, eu acho, bem-vindas para a gente estar refletindo junto aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.